E aí pessoal, tudo certo? Pedro Marques da Real Grana e hoje a gente vai ter um vídeo aqui preparatório da Olitef, a Olimpíada de Educação Financeira do Tesouro Direto, Olimpíada que vai acontecer lá na semana do dia 9 de setembro. Então esse é um vídeo que faz parte do nosso preparatório e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo 5 questões do simulado de 2025 do nível 3. Fechou? Então, para te lembrar também sobre a prova, ela é dividida em 3 macrotemas, que são educação financeira básica, renda fixa e renda variável. A prova tem um total de 20 questões e ela tem uma pontuação diferente também entre fácil, médio e difícil. Então eu te recomendo abrir lá na plataforma da Real Grana e assistir o nosso vídeo explicando como que funciona essa pontuação a partir do nível de dificuldade de cada questão. Beleza? Então bora lá. Hoje a gente vai resolver as questões de nível misturado. Então começando pela questão 1, uma questão bem nível de dificuldade fácil e ela é bem tranquila assim, é só você realmente ter ali esse conteúdo fresco na memória, ela é específica, mas a partir do momento que você vê ali na aula, você já lembra sobre isso. Então, bora lá. Questão 1. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Sua principal função é controlar a inflação. Além disso, é uma referência muito importante para o mercado financeiro e influencia a economia do país. A meta da taxa Selic só pode ser alterada durante as reuniões do órgão responsável por sua definição, que acontecem 8 vezes por ano a cada 45 dias. Qual é o órgão responsável pela definição da meta da taxa Selic? Então, uma questão bem direta, não tem muito que você errar um cálculo, alguma coisa assim. Se você lembra da questão de taxa Selic, de inflação, você vai lembrar que o órgão responsável por essa definição é o Copom, que é responsável ali pela essa definição da taxa Selic, onde você tem diretores do Banco Central tomando essa decisão. Que talvez você pudesse achar que era uma pegadinha aqui falando em relação a SFN, STN, então essa confusão assim dos nomes, mas o correto aqui, alternativa C, Copom. Então bora lá agora para a questão número 6, onde ela já é uma questão de nível médio, ainda sobre educação financeira básica, e a questão é a seguinte: quando o assunto é guardar e investir dinheiro, é melhor fazer um pouco sempre do que fazer muito uma única vez. O que isso quer dizer? Alternativa A: guardar pouco não adianta, mesmo que seja por muito tempo. O melhor é esperar ter um emprego em que ganhamos muito bem para começar a guardar bastante e investir. Acho que não, mas vamos lá. Alternativa B. Guardar um pouco vale a pena, mas investir pequenos valores não. Melhor é ir guardando para investir muito quando estivermos com mais de 40 anos. Parece ali mais ou menos o que a A queria dizer também. Também acho que não faz tanto sentido essa questão de você estar aqui e ter que esperar 40 anos quando você porque investir valor pequeno não vale a pena, ou na A também, né, falando que tem um emprego e que ganha muito bem para começar a guardar e investir. Acho que nenhum dos dois faz muito sentido. Alternativa C. Tanto faz, quanto e por quanto tempo. O importante é escolher um investimento que rende mais para ganhar rápido, mesmo que o risco seja maior. Aqui também, essa parte aqui da questão, ganhar rápido, mesmo que se o risco de perder seja maior, parece assim, o combo do que não fazer, né? Então, sempre que tiver muito falando assim, ganhar dinheiro mais rápido, não importa o risco, já desconfie em relação a isso. Alternativa D, não vale a pena guardar nem investir dinheiro. O melhor é gastar tudo sempre. Essa daqui, inteira errada, né? Educação financeira, você sabe que você precisa administrar o que você ganha e o que você gasta e que investir potencializa os seus ganhos. Então, essa daqui completamente errada. E aí, por exclusão, nos sobra a alternativa E. E aí, quando a gente lê, a gente vê que faz completo sentido. Guardar e investir, mesmo que pouco. Ao fazer isso desde cedo, irá utilizar o tempo a seu favor. Criar o hábito de investir será mais importante do que ficar esperando sobrar. Então, aqui, cara, o combo do porquê investimento é importante, o porquê você deve começar o quanto antes possível e não importa o dinheiro, a quantia financeira. Você deve criar o hábito, então você investir sempre, e você deve também começar o quanto antes possível, porque você vai estar utilizando o tempo a seu favor, toda aquela questão lá dos juros compostos que a gente já viu também. Beleza? Então, questão 6, alternativa E. Vamos agora para a questão A.
para a questão 9, não, questão 11 foi mal. Questão 11, nível de dificuldade fácil também, mas aqui a gente já está numa questão de renda fixa. Então, o Programa do Tesouro Nacional, desenvolvido em parceria com a B3 para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, de forma 100% online, que permite que qualquer pessoa invista em títulos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, se chama Tesouro Direto. Essa daqui também, muito direta. Esses outros termos aqui, você não vai ter visto eles em outro lugar. Então, assim, essas familiaridade com o Tesouro Direto pode até parecer às vezes meio óbvio assim, mas tem algumas questões que são bem diretonas mesmo. Então, o programa aqui, né, para esses títulos de renda fixa, é o Tesouro Direto. Então, indo para a questão 14 agora, uma questão já de nível médio, também falando sobre renda fixa. Então, vamos lá. Laura emprestou R$ 100 para sua amiga Helena, e ambas combinaram que Helena terá que devolver o dinheiro no final do ano, acrescido de juros que correspondam a 90% da média final da nota de Laura em matemática. Por exemplo, se a nota for 8,5, Helena terá que pagar juros de 7,65%, que é os 90% da nota que ela tirou. Se a média final for 10, Helena terá que pagar juros de 9%. Então ela tem aqui os 90% mais a nota que ela tirou, que seriam esses 9. Para a Laura, emprestar o dinheiro é o mesmo que fazer um investimento de renda fixa contratado com remuneração. O quê? Aqui, assim, é uma questão que ela põe o valor, ela põe uma porcentagem, ela faz aqui as contas também sobre como isso deveria ser, mas na verdade não tem nada a ver com as contas. Você só tem que entender que os juros aqui que a Laura vai receber depois quando a Helena for pagar ela, é um juros que ele vai variar. Então, quando a Laura empresta o dinheiro para a Helena, ela não tem certeza se a Helena vai pagar esses 7,65% de juros ou se ela vai pagar os 9%. Então, isso quer dizer que ao emprestar esse dinheiro para ela é como se fosse um investimento pós-fixado. Porque como que seria aqui as outras alternativas? No pré-fixado, seria se elas já tivessem combinado um valor. Olha, Helena, eu vou te emprestar aqui esses R$ 100, mas você vai me pagar 5% de juros. Independente da sua média, não importa. Híbrida seria se elas combinassem assim, ó, você vai me pagar pelo menos 5% mais 90% variável em relação à sua média. Aí beleza, aí a gente teria uma híbrida. Antecipada também não faz sentido aqui. E nem amortizada, porque também não é esse caso. Então, questão 14, letra B. Também questão tranquila em relação a conteúdo de Tesouro Direto. Aqui até eu deixei separado aqui na nossa aula da Real Grana, que mostrava, ó, a gente apresenta os investimentos de renda fixa e fala aqui, ó, pós-fixado. Rentabilidade está atrelada a um percentual de algum indicador econômico. Beleza? Então bora lá agora para finalizar esse vídeo de hoje. Questão 19, uma questão de renda variável. Na prova, né, a gente tem duas questões de renda variável, que vão ser a 19 e a 20, e as duas são de nível fácil. Então, uma questão super de conceito também. Diversificar investimentos é muito importante, pois diminui o risco de perder e aumenta as possibilidades de ter ganhos em mercados diferentes. Para uma diversificação ainda mais completa, é recomendado também ter investimentos estrangeiros. Qual tipo de investimento negociado na B3 permite diversificar utilizando investimentos internacionais com facilidade? Então, beleza, vamos ver aqui as alternativas e até ir por exclusão aqui. Uma pergunta bem de conceito em relação ao que você investe na B3 que te permite diversificar utilizando investimentos internacionais. Ações não é, porque ações é algo do Brasil. Cotas de Fiagro também. Aí talvez seja C, né? Vamos fazer um suspense. Títulos públicos do Tesouro Nacional. Também a gente já viu que não é isso, tem a ver com o mercado brasileiro. Fundos imobiliários também, mercado brasileiro. E aí só sobra a alternativa correta, que é a letra C, que são os BDRs. E aí aqui também, na aula da Real Grana, a gente deixa explicando o que são os BDRs, que são os recibos que representam ações de empresas estrangeiras. Então te permite investir na Apple, Amazon, Google, entre outras diversas empresas,
sem você abrir uma conta no exterior. Então, ela fala justamente dessa facilidade aqui que a questão trazia para a gente. Então, foram isso, essas 5 questões a gente resolveu aí do simulado de 2025. E se você quiser ter acesso a todas as questões do simulado de 2025 resolvidas, mais as questões do simulado de 2024, onde eram 35 questões no simulado, mais a prova de 2024 resolvida também, além das aulas e todos esses materiais que eu mostrei aqui, aqui na descrição tem um link com desconto para o nosso preparatório e ele é perfeito para você utilizar essas semanas que faltam para a prova. Boa sorte, espero que você ganhe uma medalha e te vejo na plataforma da Real Grande.